Na sequência do Sermão do Monte, do Senhor Jesus, ele agora no capítulo 6, versos de 2 a 4, ele prescreve aos seus discípulos como eles deveriam exercer a misericórdia em relação àqueles que são financeiramente necessitados. Do verso 2 ao verso 4, Mateus capítulo 6, do verso 2 ao verso 4, o Senhor Jesus diz assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Bom, certamente nos dias de Jesus a quantidade de pessoas mendicantes nas ruas era muito grande. A opressão que ocorria devido à miséria, altos juros, inflação, a crise econômica que assolava a Palestina, além dos altos e pesados impostos que os romanos cobravam deles, isso certamente empobrecia muito as pessoas. Então, não era comum pessoas terem muito dinheiro, mesmo pessoas com profissões, mesmo pessoas autônomas, mesmo pessoas que elas não fossem jornaleiras, ou seja, trabalhadores braçais que precisassem de trabalhar aquele dia para comer no dia seguinte. Nós sabemos que a dificuldade econômica, a dificuldade financeira era algo muito grande entre eles. E aqui nós vemos a quantidade de mendigos, pessoas que eram mendigas por causa do descontrole financeiro, pessoas que eram mendigos por causa de alguma enfermidade, e aí cegos, aleijados, surdos, pessoas que tinham sofrido algum acidente ou que padeciam de alguma enfermidade crônica ou alguma enfermidade muito socialmente desprezível, como era comumente a lepra, pessoas que também elas tinham dificuldade com o trabalho e de se envolver-se produtivamente com a sociedade. Então, a quantidade de pessoas e os motivos que levavam elas à pobreza, à miséria, era muito grande, obviamente. E nós não podemos aqui também descartar que há aqueles que querem viver a miséria, porque ganhar sem trabalhar, para muita gente é muito mais cômodo. E nós sabemos que há pessoas, inclusive atualmente aqui no Brasil, que elas ganham muito dinheiro, muito mais, obviamente, do que pedindo, do que se elas estivessem trabalhando, porque às vezes trabalhando elas estariam ganhando 1, 2, 3 salários mínimos, pagando impostos e tendo que colher todos os tributos que fazem parte de alguém que trabalha com carteira registrada, enquanto que como pedinte ela arrecada, dependendo obviamente, aqueles que são pedintes em grandes centros. E existem documentários, entrevistas, e sabemos de casos de mendigos que de fato eles acabam ganhando muito dinheiro pedindo, né? Mas aqui não é o caso. O Senhor Jesus ele não está levantando aqui essas complexidades, essas questões, essas discussões. O que ele está aqui levantando para os seus discípulos, obviamente, é a motivação do coração ao dar. E aqui ele diz, quando pois, né? Então assim, não é algo que é rotineiro, mas em acontecendo, vindo a ter a possibilidade de dar esmola, né? E a esmola nós devemos observar que, embora ela tome uma conotação de dar o resto, mas na verdade a palavra esmola ela não tem esse significado originalmente. A ideia de esmola é dar algo com caridade, dar algo com amor, dar algo com misericórdia. Essa é a ideia da esmola. Então, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, porque senão o que acontece? Você estará negando o significado da palavra esmola. Se você então
se auto-elogia, e a Bíblia diz lá em Provérbios: seja outro que te louve e não a sua própria boca. Então, se a pessoa, ao dar esmola, ela na verdade ela está fazendo aquilo para ser vista, para ser admirada, para ser elogiada, e no verso anterior, no verso 1, o Senhor Jesus ele começa fazendo esse tipo de advertência. Ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, agora de uma forma muito prática, direcionada a partir de uma situação vivencial comum, o Senhor Jesus diz assim: não dê esmola tocando trombeta diante de ti. Obviamente, o Senhor Jesus aqui ele está usando uma hipérbole, um exagero de linguagem. Ninguém faz isso, pelo menos pessoas em sã consciência não fazem isso. Seria muito ridículo a pessoa com a trombeta, esperando se a gente criar essa figura mental, né, de alguém com a trombeta na boca, ao mesmo tempo que ela dá um dinheiro para um mendigo, para um pedinte na rua, para alguém que está padecendo necessidade, ou ajudando alguém que está passando fome e necessidade de comida, de dinheiro e alguma coisa assim, e ao mesmo tempo ela toca a trombeta e diz: eu sou bom, eu estou ajudando, eu sou alguém que é misericordioso. Seria ridículo, isso seria absurdo. Mas da mesma forma que tocar trombeta diante de si é absurdo e é ridículo, mesmo que nós façamos isso de uma forma um pouco mais discreta, mesmo que nós façamos isso de uma forma um pouco mais polida, continua sendo ridículo, continua sendo absurdo, porque a esmola ela é algo que se dá não do resto, ela é algo que se dá não para auto louvor, para a autopromoção, para mostrar a justiça diante dos olhos das pessoas, mas ela é um ato de misericórdia, ela é um ato de ajuda ao necessitado. E é interessante que o Senhor Jesus diz que isso era algo que ocorria. Ele diz: não façam isso como fazem os hipócritas. E aí, hipócritas são pessoas que fazem aparência de, né? Mas a grande pergunta é: o hipócrita ele está dando dinheiro para o necessitado? Eu posso dar dinheiro ao necessitado. O que me difere do hipócrita? A motivação. Enquanto que a motivação do hipócrita é ser visto pelos homens, na verdade a nossa motivação deve ser de glorificar a Deus e não buscar a glória dos homens. Em verdade vos digo que estes que querem a glória dos homens, estes que fazem com que sua justiça seja vista diante dos olhos das pessoas que o cercam, elas já receberam a sua recompensa, elas já tiveram o seu elogio, elas já tiveram a sua admiração, e aqueles que têm um pouco de discernimento estão percebendo que ela está fazendo autopromoção para ser bajulada, e está exercendo nada mais nada menos do que uma mera hipocrisia. E agora no verso 3, o Senhor Jesus ele nos adverte, aplicando de forma muito pessoal para nós que somos seus discípulos: tu porém, ou seja, ao contrário, não ao contrário no sentido de não dar esmola, sim, a ideia é quando deres esmola. Então o contrário aqui não é contrário de dar esmola, mas o contrário aqui é o contrário de motivação, de ser visto e de promover a sua justiça pessoal diante dos olhos das pessoas. Ao deres esmola, e aí o Senhor Jesus usou uma outra figura de linguagem, ele diz: ignore a sua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E isso aqui é algo muito interessante, porque o que a mão esquerda faz é algo que uma parte de nós não deve saber, né? Então isso significa que se o amor me leva a cuidar de alguém, e o amor de Deus que está em mim me leva a cuidar de alguém, que o orgulho, meu orgulho que está em mim, não me leve a querer a admiração de ninguém, né? Então essa é a questão. Então se a mão direita faz, a esquerda não deve saber, é simplesmente para que eu não exerça algo para o meu próprio louvor.
Nós não devemos nos glorificar. Então, por isso a mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita. Para que a tua esmola, então aí vem a conclusão do Senhor Jesus, para que a tua esmola fique em secreto. E é interessante como que o cristianismo é uma religião do íntimo. Ela não é uma religião do externo, ela não é uma religião apegada a meros atos rituais externos, mas ela começa com o coração. Então, Deus que conhece o nosso secreto, conhece o nosso íntimo, conhece as motivações do nosso coração, conhece os nossos pensamentos, conhece a nossa intenção e que vê em secreto, te recompensará. E assim, finalizando essa meditação, nós podemos então pensar aqui que devemos sim ajudar as pessoas, mas não façamos isso com o desejo de fazer com que a nossa ajuda esvazie-se do significado que ela deve ter. Toda ajuda ela deve ser por amor ao próximo, toda ajuda deve ser para promover a glória de Deus, toda ajuda deve ser para que nós exerçamos a santidade. A partir do momento que nós usamos o nosso próximo necessitado como um palanque para que a nossa justiça possa subir sobre a miséria dele e toquemos trombeta sobre a sua necessidade, a nossa ajuda perdeu o propósito. Toda vez que nós glorificamos a nós mesmos e roubamos a glória de Deus, nós falhamos na nossa ajuda. E toda vez que ao ajudar alguém nós pecamos, a nossa ajuda, a nossa boa obra, o nosso amor, o nosso ato de misericórdia deixou de promover a nossa santidade e a nossa comunhão com o Senhor. Que você pense nessas coisas, que você possa ajudar quem necessita, ainda mais nesses dias que muitas pessoas estão ficando desempregadas e passando necessidade. Mas faça isso com amor ao próximo, no temor do Senhor e exercendo a sua santidade. Em nome de Jesus. Amém.